Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para a aula de hoje a gente vai trabalhar o D1, informação explícita, que a gente já viu, né, 2 vezes. A gente vai focar no D9, né, que é os gêneros textuais, e o D11, que é trabalhar as narrativas, tá? Os conflitos, os elementos da narrativa, tá certo? Vamos lá. Identificar um gênero do texto é um passo importante na caminhada interpretativa do leitor. Para isso, é preciso observar elementos ligados à sua produção e recepção. Precisamos entender que todos os gêneros textuais apresentam funções sociais que determinam o seu contexto de uso, ou seja, sua finalidade. Vamos lá. Podemos entender, tá, domínio discursivo como um espaço em que deu e que se dá a origem do texto, tá? Em que ele circula, tá? O texto ele vai circular onde? Vai ser numa revista, vai ser num jornal, tá? Lembrando que no jornal, na revista, ele tem vários gêneros diferentes, tá certo? No livro. Mas por que devemos saber disso, certo? É simples. Ao identificar a que domínio discursivo o texto pertence, torna-se bem mais fácil executar qual é o gênero, certo? Aí a gente vai ver qual seria o gênero. Por exemplo, quando eu tenho um texto de domínio jurídico, né? Contados aí, das contábeis, certo? Quando eu tenho um texto sobre leis, tá? Se é um texto de leis, a gente sabe que o domínio é jurídico, né? Mais um aqui. Os estatutos é de domínio jurídico, tá? Os editais, as certidões de nascimento, as sentenças, condenações, tá? A gente tem mais. Por exemplo, quais textos são de domínio jornalísticos, né? Não são todos que eu coloquei, tá? É só alguns. A notícia, o editorial, a reportagem, a entrevista, o artigo de opinião, que a gente conhece muito bem, a charge, tá certo? Qual é de domínio acadêmico? Pertence ao domínio acadêmico? Quais são os gêneros textuais? A dissertação, a tese, que é a ideia defendida pelo autor, lembra? As palestras que vocês com certeza já devem ter assistido e participado, as conferências, né? Artigo científico, aqui já é diferente do artigo de opinião, tá? E os resumos são todos de domínio acadêmico, tem a finalidade, né? É essa. A gente tem aqui, ó, os que são de domínio da literatura aí, literário, os contos, os romances, as novelas, não é essa novela que você assiste, tá? Poema, as tragédias, que são textos, tá? Que geralmente são peças, e as epopeias, tá certo? A gente tem mais um aqui, ó, que são de origem publicitária, os anúncios publicitários, os panfletos, né? Se você perceber, os jingles que são aquelas campanhazinhas que faz, aquela musicazinha, né? Os folders, os classificados, tá certo? Os de origem religioso, né? De domínio religioso, as preces, os sermões, certo? São esses. Eu trouxe só mais por curiosidade, tá bom? E uma dica, né, que você pode recorrer, né, se não tiver a professora, ao caderno com as instruções que foi dado. E a dica que eu posso dar em relação à finalidade é que vocês precisam ler o texto para conseguir compreender, certo? Qual é a finalidade do texto, para que o autor colocou aquele texto, qual foi a intenção dele, né? E aí a gente vai trabalhar agora o gênero, as narrativas, tá? Os conflitos da narrativa, né? O gerador, desenvolvido. Onde é que eu acho o conflito gerador? Onde é que eu acho o conflito desenvolvido? Onde é que tá o clímax do texto, certo? Quais são os elementos da narrativa? Quem são os personagens? Tudo isso você tem que saber responder quando você lê um texto, tá? Narrativo. E aí ele diz assim, ó, aluninho, fique esperto com relação a esse escritor em especial, sabe diferenciar os conflitos, né, que é o que eu acabei de falar, também saber onde é que começa o clímax, e vamos assistir aqui um filmezinho bem curtinho pra gente entender, tá? Eu odiava o Peixoto com todas as minhas forças, ele logo percebendo me falou: "Ô, pirralho, você não vai muito comigo." Eu fiquei
danado, me chama já de pirralho, ainda mais na frente dela resolvi agir. E o Peixoto, ele próprio era metido, elegante, sempre na última moda, paletó azul marinho e sapato cintilante. Chegou de noite a nossa casa com tamanha novidade, um automóvel bem bonito e mais novo da cidade. Convidou a minha prima Cíntia para uma voltinha, mas não teve a educação de convidar a nossa família. Então me veio uma ideia para criar uma situação e tentar avacalhá-lo, essa era a intenção. Quando vejo o inimigo do meu cachorro agachado, pronto para liderar o que tinha jantado. Oh, Hindenburgo, não faça isso aqui não. Eu disse baixo em seu ouvido e ele entendeu a missão. Então, como um raio entrou no carro do Peixoto e no banco do motorista largou que era para o esgoto. E o Peixoto, quando sentou no seu carro perfumado, percebeu que o desastre já estava consumado. Chafurdado no assento, acelerou em disparada. Cheirou forte, mas minha prima agora estava liberada. Ela gritou: foi você! Tenho certeza de que isso foi coisa sua, seu moleque! E se dirigiu aos meus pais. Foi ele sim! Ele não gosta do Peixoto, eu sei disso! Fiquei bem triste com essas palavras duras. Como eu podia ser chamado de moleque assim? E o meu amor por ela era tanto para mim. E ela foi pro quarto e eu não consegui dormir. De manhã eu encontrei em minha porta um envelope bem fechado e de quem era eu já tinha adivinhado. Eu abri com um velho canivete, nunca vi coisa tão boa, estava escrito: Fernando, eu te amo, me perdoa. Não acreditei quando a encontrei. Disse bem baixinho em seu ouvido: eu também. Você também o quê? Eu também te amo. Então ela parou, me olhou e sorriu. E aquele foi o dia que a Cíntia então partiu. Depois que ela se foi, eu procurei o seu bilhete. Então eu percebi, tinha outro pedacinho de papel. Juntei as duas partes do bilhete e descobri. Fernando, eu te amolei ontem, não foi? Me perdoa te chamar de moleque. Bom, né? Vocês viram aí, né? Bora lá. Com base no que vocês assistiram, tá? Vocês vão ter que responder essas 4 perguntinhas aí, ó. O que gera o conflito? Qual é o conflito desenvolvido? O que é o clímax, né? Onde acontece o clímax? Qual é o pedaço do clímax que você vai ter que escrever? E onde é o desfecho? Há possíveis formas, né, de se perguntar quem podem, né, se fosse uma prova, né? Como é que vocês conseguiriam elaborar? Então, responda essas 4 perguntas, tá? Sobre esse pequeno filmezinho que a gente assistiu. E vamos pra frente. Pronto. Eu quero que vocês percebam aqui, ó, esse esquema, essa linha que eu tô com o mouse em cima, tá? Isso aqui é representação do texto, tá? Isso aqui é como se fosse um texto. Ele faz esse zigue-zague aqui, que é justamente as situações que acontecem na narrativa, tá certo? Aqui, ó, a linha está reta. É a situação inicial
né, a linha está reta. Ela continua reta, ainda há um equilíbrio no texto, não tem nada demais acontecendo. E aí, quando ela dá essa declinada aqui, ó, começa o fato que gera o conflito. Ó. Perceba que ela já deu uma caída, tá? Então, aconteceu alguma coisa aqui que vai fazer o texto não vai ser a mesma coisa mais, tá? Aí ele desce e vai subindo. Entenda que quando para chegar aqui, ó, para igualar, que ele não consegue, bem aqui, né, que ele continua subindo, o clímax, o conflito, aliás, tá acontecendo, tá certo? E lá no alto a gente tem um clímax, que é a situação mais, digamos assim, a situação mais quente, né? A confusão ali, o pico da confusão no texto, tá? Nas narrativas, nas histórias, nos filmes, enfim. E aí, ó, acontece aqui o pico, ele vai decaindo, ó, para acontecer o desfecho. Quando se normaliza aqui, eu tenho o equilíbrio da situação e só quando se normaliza, para finalizar, para dar tudo certo, como na maioria dos filmes, né? Tudo vai acontecer, tudo vai terminar bem na situação final, tá certo? Então, isso aqui é como se fosse o texto. Esse esquema, viu, segundo ano? Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, tá? Eu quero as questões que eu passei, né? As 4 perguntas que eu fiz. E quero também esse esquema aqui, certo? Desenhado no caderno de vocês, quando vocês me entregarem as atividades. Por hoje é só, tá certo? Você não se esquece de colocar a presença e clicar no gostei, tá certo? Nos comentários. Fui!